Olá, gente, tudo bem? Então é assim, continuando as nossas aulas sobre direitos da personalidade, hoje o assunto é a classificação desses direitos da personalidade. Para isso, a gente vai retomar o assunto a respeito da tricotomia corpo, mente e espírito, que é o estudo baseado nas três grandes áreas desse direito da personalidade. Quando a gente fala no corpo, a gente quer dizer o direito, o respeito à vida e à integridade física da pessoa, né? Quando nós falamos da mente, nós estamos dizendo da integridade psíquica da pessoa. E o espírito é da integridade moral. Então, na aula de agora, nós vamos falar basicamente sobre o direito à vida e à integridade física, ou seja, da tricotomia, a parte do corpo. E falando do direito à vida, é um assunto que, na verdade, acaba gerando muito debate, muita polêmica, obviamente pela importância do tema, mas também pelos assuntos correlatos a esse tema no que diz respeito ao aborto, à eutanásia, às pesquisas de embriões, pesquisas de células-tronco, a questão do transplante de órgãos, das mutilações ou automutilações também. Então é um assunto que realmente acaba gerando bastante debate, né? Bastante, até de certo ponto, controvérsias a respeito desse tema, né? Basicamente, falando do direito à vida, é bastante importante comentar aqui o artigo 6º, o inciso 3 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis de 66. Né? O que ele dispõe? O direito à vida é inerente da pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei e ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida, né? É obviamente que isso gera uma consequência dentro, né, do nosso ordenamento jurídico constitucional. E essa consequência constitucional está prevista, né, em vários dispositivos, inclusive do próprio artigo 5º da nossa Constituição. É claro que a gente também não pode deixar de comentar a respeito do direito do planejamento familiar, que é onde o Estado permite e promove ações que incentivem, né, esse planejamento familiar, proporcionando então a concepção, né, de novas vidas. Tá? E isso é previsto no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, que foi, na verdade, regulado pela Lei 9263, lá de 96, em que trata a respeito desse incentivo, né, dessas ações governamentais que promovam o incentivo dessas relações familiares, né? E, obviamente, a composição dessa família com os novos nascimentos, enfim, as novas... gerando, enfim, né, novas vidas em decorrência desse planejamento familiar, tá? Mas como eu disse para vocês, o assunto, na verdade, o direito à vida, é claro que ele é inerente, né, da pessoa humana. O que gera o grande debate, a grande discussão, são as ações, as situações que justamente podem vir a interromper o ciclo da vida. Como, por exemplo, né, o aborto. O aborto, a pessoa ainda não nasceu, né, o feto, o embrião, enfim, a criança ainda não nasceu, e começa aquela discussão lá do artigo 2º do Código Civil. Se ele ainda não nasceu, ele ainda então não adquiriu personalidade jurídica. Mas a segunda parte do artigo 2º fala, né? Mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro, justamente para promover essa proteção embrionária, né? Desde a sua concepção conhecida. Então, por conta disso, o aborto é considerado no país crime, né? Está lá previsto no artigo 124 e 127 do Código Penal, obviamente com exceção, né, já estabelecido pelo próprio Código Penal no seu artigo 128, que são os chamados abortos terapêuticos e abortos sentimentais, né? Os terapêuticos são aqueles em que o médico pode intervir, né, visando a vida da mãe, quando não há outro meio que não seja a realização do aborto, né? A segunda, que é o aborto sentimental, é aquele decorrente, é quando a gravidez decorre de estupro, né? Então são situações em que o Código Penal ele permite, ou melhor, ele não criminaliza a prática do aborto, né? Mas são essas exceções.
Existem outras grandes discussões, né? Países vizinhos, inclusive, já tratando a respeito desse assunto. O próprio Brasil já está tratando desse assunto em projetos de lei a respeito da descriminalização do aborto, né? Da sua regulamentação, se isso é possível ou não. É claro que gera discussão de ordem filosófica, de ordem religiosa, de ordem política, por que não? Até porque hoje está tudo muito politizado no Brasil, mas certamente em algum momento esse assunto vai ter que ser enfrentado e sim, vocês vão acompanhar, vocês vão ver que não vai ser tarefa fácil discutir a respeito desse assunto, né? Ainda mais se nós estamos, como se diz, calcados num posicionamento conservador ou num posicionamento liberal. Então é óbvio que essa questão sociológica, antropológica, filosófica, sim, vai vir muito à tona e vai ser muito debatido e discutido esse tema, né? Além do aborto, fala-se da manipulação in vitro, né, de embriões. É claro que gera bastante discussão também, mas essas manipulações in vitro, elas são permitidas. Por quê? Porque há o descarte dos embriões que não são implantados no útero materno, tá? Então, por isso, é permitido o descarte desses embriões não implantados no útero, tá? O STF também já decidiu a respeito das pesquisas de células-tronco, né, e foi através de uma votação apertada, obviamente por conta da matéria, mas foi uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República na época, em que buscava a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança. E o STF decidiu por 6 votos a 5, então por maioria, decidiu pela constitucionalidade desse artigo 5º. Claro, estabelecendo algumas situações de ordem fiscalizatória, até estabelecendo algumas limitações, mas sim considerando legal o artigo 5º e, portanto, permitindo a pesquisa em células-tronco embrionárias, né? E um assunto que gera uma polêmica muito grande mesmo, que é discutido, né, o tempo todo, é a respeito da eutanásia, né? Quando se fala em eutanásia, às vezes se fala a possibilidade de tirar a própria vida. Não, isso é um suicídio, né? Tirar a própria vida. A eutanásia é um pouco diferente. Se a gente fala em eutanásia, a eutanásia pode ser praticada pelo próprio paciente, mas pode ser praticada por terceiro também, né? O chamado suicídio assistido. Mas o que é basicamente a eutanásia? Então existe a eutanásia ativa e a eutanásia passiva. E também a eutanásia social, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então o que é a eutanásia ativa? Ela também é chamada de benemortásia ou sanicídio. É quando há o emprego de recursos, de meios químicos ou mecânicos para tirar a vida da pessoa, né? E essa pessoa que normalmente está num estágio de doença avançado, num estágio de esclerose múltipla, enfim, num estado bastante debilitado de sua saúde física, né? Nós falamos da chamada eutanásia passiva, é justamente o contrário, né? A ortotanásia ou a para-eutanásia, que é conhecida também a chamada eutanásia passiva, é quando não há um emprego desses meios, não há o emprego dos recursos médicos disponíveis ou necessários para a manutenção da vida daquela pessoa, né? Ou seja, então o médico, enfim, a estrutura clínica, hospitalar, não emprega esses meios necessários para que a pessoa seja mantida com vida, tá? É diferente se a gente for falar, por exemplo, de uma pessoa que se encontra entubada e utilizando dessa mecânica toda para permanecer viva, tá? É o contrário, é quando não há a disponibilização e o emprego desses meios para mantê-la viva. A eutanásia social, também chamada de mistanásia, ela também pode ser compreendida em mistanásia passiva e ativa, né? A mistanásia passiva é quando o Estado não dispõe de recursos suficientes para atender o paciente, né? Por falta de leitos, por falta de atendimento médico, por falta de um transporte adequado, por falta de medicamentos e materiais cirúrgicos para intervir naquele paciente e mantê-lo com vida. Então essa é a chamada mistanásia ou mistanásia passiva ou
eutanásia social, né? E a mistanásia ativa, essa sim muito mais contundente, né? E de certa forma é bastante chocante o fato, mas que existe em algumas situações específicas históricas, como por exemplo a Alemanha do Terceiro Reich, em que aplicou essa mistanásia ativa em pessoas que eram portadoras de deficiência, né? Então o Terceiro Reich ele acabou aplicando em injeções letais ou também aquela prática de gás letal com o Zyklon B, mas quando era direcionado diretamente às pessoas portadoras de necessidades especiais ou de, né, pessoas com deficiências físicas, eles eram sim, através de injeções letais, eles eram mortos justamente para tentar atingir a solução final, como o método apontado pelo nazismo como correto, né? Por incrível que pareça, eles ainda pensavam assim, né? E claro, outras situações em que eu falo da Alemanha nazista porque é certamente o exemplo mais conhecido de todos, né? Mas existem também em países africanos, isso em outros países, como por exemplo países comunistas, fascistas. Eu não tenho a intenção de adentrar nesse assunto político, né, em razão das estruturas de governo, mas é sempre importante a gente poder lembrar essas situações envolvendo a mistanásia ativa, né, que é a eutanásia social ativa. Então são situações que realmente merecem algum destaque e certamente geram bastante contradição, bastante discussão a respeito desse assunto. O debate realmente é bastante acalorado, tá? Isso é matéria para um debate em sala de aula, isso é matéria para uma apresentação de seminário, isso é um assunto que gera bastante discussão, né? O segundo ponto, né, já passando um pouquinho adiante, a gente fala do direito à integridade física, né? E aqui, quanto à integridade física, nós dividimos em três partes, né? Nós falamos do corpo vivo, nós falamos do cadáver, né, o corpo morto, e também da voz, o direito à voz. O primeiro dele, então, se a gente falar do direito ao corpo vivo, o que é tutelado nesse caso? É a rigidez do ser humano mesmo, né? Isso, quando a gente fala da rigidez do ser humano, é no sentido mais amplo da expressão, ou seja, em absolutamente todos os seus órgãos, em todo o seu corpo, tecido, pele, absolutamente tudo, né, deve ser protegido. É claro que existem algumas contraposições a esses limites, né? Se a gente for pensar na liberdade individual dessa pessoa. E aí a gente fala a respeito das intervenções cirúrgicas, das intervenções médicas, né? Até que ponto isso pode ser levado a efeito sem absolutamente qualquer responsabilidade do médico que queira, por exemplo, salvar a vida do paciente, né? E ele, por exemplo, não aceita uma transfusão de sangue, ele não aceita eventualmente amputar uma perna que já está gangrenada, necrosada, enfim. Então, até que ponto esse direito ele é protegido a essa pessoa que não quer que seu corpo seja mutilado, por exemplo, né? Então, é claro, as intervenções médicas e cirúrgicas têm que ser analisadas com bastante atenção, né? O artigo 15 do Código Civil, vale a pena destacar aqui, dispõe que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. É claro, né, se ele correr risco de vida, não há a obrigação dele se submeter àquilo, né? Existe uma ressalva, obviamente, quando ele não pode expressar essa vontade, um representante deve fazê-lo. Mas e quando nem o representante está presente, aí sim o médico poderá lançar mão, né, de meios cirúrgicos para proteger a vida do paciente, né? E nesse caso eximindo, obviamente, o profissional médico de qualquer responsabilidade. E é claro que existem sim algumas exceções, algumas limitações no que diz respeito às crenças religiosas e filosóficas, às profissões de risco e também a atividades esportivas, né? Como por exemplo, está bastante em voga aí o MMA, lutas de boxe, enfim, onde você sabe que existe essa agressão direta ao seu oponente e que isso pode gerar sim escoriações e danos físicos à pessoa, né? Então ela está assumindo esse risco e obviamente nesse caso encontra um respaldo legal, tá?
Um subitem, então, que diz respeito ao direito ao corpo vivo, né? O artigo 13 do Código Civil fala que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. É claro, né? O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. E falando em lei especial, né? A Lei 9434, que trata do transplante de órgãos, é atualizada, né? Teve algumas modificações importantes pela Lei 10.211 de 2001, que trata a respeito do transplante de órgãos na questão dos chamados órgãos duplos, ou também parte de órgãos, tecidos ou partes do corpo, em que permita a esse doador, né, a disposição dessa parte, dessa parcela de seu corpo em benefício de outra pessoa. O que gera uma certa discussão aqui, e isso mais a ponto de um exercício posterior aí, diz respeito à transexualidade, né? Se a gente fala que a pessoa não pode dispor do próprio corpo, como é que fica a questão, por exemplo, do direito dessa pessoa da possibilidade de alteração, né? Do órgão feminino, masculino, feminino, né? Então, como que fica essa questão da transexualidade? A gente não está falando em transplante de órgão, a gente não está falando em disposição terapêutica, científica, né? Mas tão somente o direito da pessoa, que é o estado sexual da pessoa, né? A alteração do estado sexual da pessoa. Então, é claro, isso gera aí debate para outras ocasiões, né? Da mesma forma, o direito ao corpo morto, né? O que estabelece o artigo 14 do Código Civil? É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, né? E claro, obviamente, o parágrafo único estabelece que esse ato de disposição pode ser revogado a qualquer tempo, né? E, obviamente, muito embora haja essa proteção, a proibição de violação do cadáver, existem exceções, né? Como, por exemplo, morte violenta, suspeita de crime, ou eventualmente por necessidade, seja pelo transplante ou seja para estudos, isso é possível também, tá? Também o artigo 4º da Lei 9434, que foi alterada pela Lei 10.211, estabelece justamente essa possibilidade, né? Quando um representante legal, o seu cônjuge, os seus parentes em linha reta ou colateral até o 4º grau, que podem também se manifestar permitindo, autorizando essa disposição do cadáver, né? E por fim, o direito à voz, né? Esse está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 28, e é basicamente o que é a voz, né? É a emanação natural de som daquela pessoa. Então, além de ser protegido pela própria Constituição Federal como um direito da personalidade, a voz também é protegida pela Lei de Direitos Autorais, né? Então, é claro, é a forma de expressão de uma determinada pessoa. Imagine aquelas que utilizam a voz como meio profissional mesmo, né? Imagine, por exemplo, um locutor, um radialista, enfim, alguém um músico, né? Alguém que pelo direito autoral também fica protegido como um direito da personalidade. Então é basicamente isso, né? Sobre esse primeiro, dentro daquela tricotomia, o primeiro tópico que fala sobre o corpo, né? Então é o direito à vida, o direito à integridade física, né? E no próximo tópico a gente já aborda sobre os dois últimos itens, que é a mente e o espírito, no que diz respeito à integridade psíquica e à integridade moral da pessoa como direito de personalidade. Tá bom? Então, até o próximo tópico. Tchau, tchau.